Olá, como vão vocês? Estamos aqui no DPC Cursos Jurídicos, neste curso preparatório para o exame de ordem. Na aula de hoje, nós vamos começar a trabalhar com o direito internacional privado e de forma mais própria nós vamos trabalhar com o direito internacional e de forma mais própria na aula de hoje, o direito internacional privado. Bom, o direito internacional privado, ele é aquele ramo da ciência do direito que vai se ocupar de estudar, que tem por objeto de estudo os conflitos de leis no espaço, a condição jurídica do estrangeiro e as questões de nacionalidade. Então, olha só, a primeira parte que a gente tem que deixar bem sedimentada para poder estudar o direito internacional privado é o seguinte: olha, imagine você, a pessoa nasceu no Brasil, cresceu no Brasil, trabalhou no Brasil, adquiriu seu patrimônio, realizou casamento, matrimônio, morreu no Brasil. Então é óbvio que não vai haver a menor dúvida a respeito da lei que eu vou aplicar para aquela pessoa. É o direito brasileiro. Acontece que, vez ou outra, as coisas da vida acabam por tocar mais de um ordenamento. Este exemplo não é meu, obviamente, é o exemplo da melhor doutrina. A melhor doutrina vai dizer justamente isso. Algumas coisas da vida acabam por tocar mais de um ordenamento. Imagine que, de repente, um trabalhador foi contratado no Brasil para poder prestar serviço num outro estado. Imagine você que uma determinada pessoa se casou num outro estado, se divorciou lá fora e agora pretende se casar aqui no nosso estado. Imagine você questões envolvendo crime. Imagine você uma pessoa que de repente morreu num determinado estado, que tem bens e patrimônios num outro estado, que coincidentemente tinha o domicílio aqui no Brasil ou tinha a nacionalidade brasileira e o domicílio em outro lugar. Tudo isso, você começa a perceber, envolve mais de um ordenamento jurídico. Então, primeira questão que eu quero que você anote, que você preste bastante atenção: se as coisas tocarem mais de um ordenamento, você não pode ir direto no seu direito empresarial brasileiro, você não pode ir direto no nosso Código Civil, você não pode ir direto na legislação consolidada para saber qual norma será aplicada ao trabalhador. Ora, quando as coisas tocarem mais de ordenamento, eu sempre brinco com os meus alunos, você tem que tirar o pé do acelerador, dar uma respirada, colocar o pé no freio e perguntar: o que será que o direito internacional privado vai indicar? Esse é o ponto-chave do direito internacional. Essa é a parte mais importante. Se você estiver bem atento a isso, o nosso curso ele vai ter um desenvolvimento esperado. Então, a primeira questão é essa: se tocar mais de ordenamento, deixa eu ver o que o direito internacional privado vai indicar. Portanto, se você acredita que o direito é instrumento, o direito internacional privado é um instrumento do instrumento. Vamos ver. O direito internacional privado, nós vamos dividir o nosso curso da seguinte forma: nós vamos estudar os conflitos de leis no espaço nós vamos estudar a condição jurídica do estrangeiro, e as questões de nacionalidade. Então, deixa eu traduzir para você. Aqui eu tentei escrever conflitos de leis no espaço,
condição jurídica do estrangeiro e as questões de nacionalidade. E na aula de hoje, o nosso foco é trabalhar os conflitos de leis no espaço. Quando se fala em conflitos de leis no espaço, nós temos que separar o seguinte: 1. Regras processuais. Aplicação direta e aplicação indireta. Repetindo, regras processuais, aplicação direta e aplicação indireta. Puxa vida, você pode estar pensando, né? Eu não estou entendendo nada. Mas tudo bem, devagar a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo, eu tenho certeza. Olha, vamos estudar os conflitos de leis do espaço, que são justamente aquelas questões que eu havia falado, quando as coisas vão tocar mais de um ordenamento jurídico. Se as coisas vão tocar mais de um ordenamento jurídico, o que é que eu tenho que saber? Olha, primeiro, será que o juiz brasileiro pode julgar aquela demanda? Então, de repente, o juiz consultou os autos, tem diante de si um determinado caso, e porventura aquele caso toca mais de um ordenamento jurídico. Então ele vai olhar, puxa, será que eu posso ou não posso julgar essa demanda? Ou será que de repente o competente é o juiz da Argentina, é o juiz da Alemanha? Então esse é o primeiro ponto, é saber se o juiz brasileiro pode ou não julgar a demanda. Se ele não puder julgar a demanda, você vai ter de resolver este conflito num outro estado. Se ele puder julgar a demanda, o próximo passo que o juiz vai ter de dar é: qual é a lei material que eu vou aplicar? Porque olha só, vamos por partes. Primeiro, o juiz brasileiro não é competente para julgar a demanda, então ela não vai ser resolvida pela justiça brasileira. Segundo passo, segunda questão. Sim, o juiz brasileiro pode julgar a demanda. Se ele pode julgar a demanda, o direito processual será o brasileiro. Este não vai variar nunca. Direito processual é direito público, é questão de ordem pública. Então o juiz acabou de descobrir que ele pode julgar a demanda, o direito processual será o direito processual brasileiro, mas uma coisa há de variar. É a chamada lei material a ser aplicada, que vai depender de um tal de elemento de conexão. Porque a própria lei brasileira vai acabar por indicar, vez ou outra, a lei de um outro estado. Puxa, que confuso, né? E a gente vai trazer vários exemplos, a gente vai consultar a lei para entender como que isso funciona. Quando eu procuro a lei material a ser aplicada diante de cada caso, eu estou trabalhando com a aplicação direta do direito estrangeiro. O próprio juiz brasileiro estuda a nossa lei de repente vai remetê-lo a um determinado ordenamento, ele vai ter de consultar, por exemplo, o Código Civil do Chile, da Alemanha, e aí ele vai aplicar aquele diploma aqui no nosso estado diante de um caso concreto. Aplicação direta do direito estrangeiro. E nós ainda temos para falar sobre a aplicação indireta. A aplicação indireta, ela se refere às cartas rogatórias